Pitbull carrega nas costas a auréola de anjo e o estigma de demônio. Para uns é o herói que resgata crianças em incêndios, para outros é a fera que aterroriza vizinhanças inteiras. Basta digitar ataque de Pit nas redes para explodir em vídeos, manchetes e discussões que terminam em xingamentos contra essa raça magnífica. Ninguém é neutro quando o assunto é Pitbull, e justamente por isso ele se tornou o gladiador perfeito na arena das comparações. Se existe um cão que provoca paixões, precisam existir rivais à altura. Hoje, o Ordinário abre as portas desse coliseu imaginário para descobrir quem realmente pode derrubar o Pitbull num embate hipotético. E claro, não somos a favor de nenhuma luta real de animais, apenas iremos desmistificar que o Pitbull seria a única raça perigosa e mostrar que alguns cães, mesmo que sejam poucos, podem sim superá-lo. Aqui estudamos força, instinto e biologia, não incentivamos crueldade. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa. Existe um motivo para o Pitbull ser o ponto de partida. Os maiores exemplares da raça possuem um pouco mais de 30 kg de músculo seco. Ele atinge cerca de 235 psi de pressão na mordida, agarra e não solta, gira o corpo para rasgar tecidos e por último carrega um drive de jogo. Aquela obstinação quase doentia de terminal que começou, que poucos mamíferos domésticos possuem. Some a isso um século de seleção em esportes brutais contra touros e, infelizmente, outros cães, e temos um oponente que desconhece a palavra recuar. Mas, e se do outro lado surgirem titãs? Primeiro desafiante, o Rottweiler, o trem blindado da Alemanha. Os machos dessa raça chegam a pesar 60 kg, é o dobro de um Pit. O Rottweiler não desperdiça energia, ele espera o momento exato para aplicar uma mordida esmagadora de 328 psi, segundo estudos divulgados pelo National Geographic em testes com 22 raças. Em operações policiais, ele segura braços humanos como quem segura uma corda de pano. Contra um Pitbull teria vantagem de alcance e torque cervical. Se travar a cabeça do Pit, pode abatê-lo antes que o mesmo encontre ângulo para uma contramordida. Trocamos de continente e chegamos às portas geladas do Himalaia. Entre neblina e tambores tibetanos, surge o mastim tibetano, um dos cães mais caros para se obter na atualidade. O valor não é metáfora. Em 2024, um exemplar vermelho premiado foi vendido por mais de 2 milhões de reais na feira de luxo de Hangzhou, na China. Nos Estados Unidos, você pode adquirir filhotes entre 4 a 7 mil dólares. São 70 quilos de músculo, gordura e pelos, com juba de leão e dupla camada de subpelagem que age como colete protetor. Um Pitbull precisaria atravessar quase 15 centímetros de pelos densos antes de tocar a pele desse cachorro. Quando enfim mordesse, encontraria gordura e um couro tão espesso que funciona como amortecedor. Enquanto o terrier mastiga pelagem, o mastim, mais alto, desce a mandíbula como um alicate em pontos vitais. Vantagem clara do gigante tibetano, que é o detentor de uma força de 500 psi em sua mandíbula. Descemos do topo do mundo a brisas vulcânicas das Ilhas Canárias. Lá nasceu o Presa Canária, criado para segurar touros bravos pelo focinho. Machos chegam a 65 quilos, peito largo, pescoço grosso e dentes afiados. Quem duvida do estrago que ele pode causar, só precisa lembrar do caso Diane Whipple, em 2001, que teve sua vida ceifada por 2 cães dessa raça, e depois desse lamentável incidente, as leis de posse desse animal mudaram completamente nos Estados Unidos. Hoje é crime possuir um presa canário em apartamento. O espaço precisa ser o ideal para que o animal gaste energia o suficiente para não voltá-la contra humanos. Presa ostenta caninos longos e habilidade de mordida e sacode, técnica capaz de arrancar pedaços inteiros de músculo. O Pit também faz isso, mas a força do presa é maior, tanto por seu tamanho e peso quanto por sua mandíbula, que possui 540 psi. Nesse caso, o Pitbull vira lanchinho rápido. Hora de falar de um nome pouco conhecido,
mas que já virou febre nos fóruns de adestradores radicais. O Borbou, mordida da savana, criado na África do Sul para enfrentar leopardos, babuínos e hienas que rondavam fazendas, o Borbou é a interpretação africana do mastim, enorme e absurdamente ágil. Um macho adulto pesa 90 quilos, mas salta cerca de 1,80 m sem tomar distância. Imagina esse titã descendo em arco sobre o pitbull, esmagando o terrier com a mordida mais forte entre os caninos, cerca de 800 psi. Sim, estudos recentes confirmaram que a força de mordida do Borbou passa de um cangal, colocando no pódio de força mandibular canina. Esses estudos foram feitos em 2023 e divulgados em 2024 por pesquisadores de Joanesburgo, usando plataformas de pressão veterinária. Ou seja, o Borbou continua a morder até o adversário sufocar. Do calor africano, as estepes da Ásia Central, território do Alabai, o guardião da antiga Rota da Seda. Décadas de enfrentamento contra lobos ensinaram esse gigante a esquivar antes de atacar. Ele morde o focinho para enfraquecer o oponente e depois finalizá-lo. Sua força de mordida é 320 psi, e por baixo de sua pele existe uma camada extra que protege do frio extremo, mas também de mordidas contra um eventual oponente. O Alabai chega facilmente a 70 quilos e é silencioso, atacando seu adversário de surpresa. Mas nenhuma lista estaria completa sem a estrela turca, o Kangal, símbolo nacional da Turquia e patrimônio cultural com exportação controlada desde 2022. É famoso por registrar picos de 743 psi na mordida, o segundo cão mais forte nesse quesito. Um macho chega a 60 quilos e eles são extremamente altos, podem possuir até 80 centímetros de cernelha. Habilidosos em saltos e corridas, esse cão é conhecido por expulsarem ursos e hienas riscadas. Em um confronto com o pitbull, não se engane, rapidamente ele iria morder, sacudir e encerrar antes que o pit se desse conta. Quer mais polêmica? Jogue na roda o Caucasian Shepherd Dog, conhecido como urso russo. Com 75 centímetros de cernelha e pesando 70 quilos, esse cão é extremamente agressivo. Afinal, ele foi moldado para proteger rebanhos no Cáucaso contra ursos pardos que habitam a região. Sua força de mordida é espantosa, cerca de 700 psi. Se esse cão estava pronto para encarar um urso de 300 quilos, imagina o que ele faz com um pitbull de 30. Talvez você se pergunte, e o dogo argentino, caçador de pumas nas serras da cidade argentina de Córdoba? Criado em 1928 por Antônio Nores Martinez, a partir de 10 raças, ele combina coragem do Bull Terrier, faro do Pointer e resistência do mastim espanhol. No campo, caça em matilha, persegue javalis por quilômetros e só para quando sente as costelas do oponente estremecerem. Testes publicados pela Universidade Nacional de Rio Cuarto em 2024 registraram cerca de 500 psi na mordida do dogo. Ele é maior e mais pesado e poderia sim vencer um pitbull. E por que não uma raça brasileira? Sim, o fila brasileiro. O cão de guarda perfeito que possui uma determinação cega. Ele não para até finalizar o oponente. Sua força de mordida não impressiona tanto como os outros, é de 328 psi. Porém, seu tamanho e peso de 60 kg podem sim fornecer uma larga vantagem em ataques superiores. Agora, torcedores do pit, não se desesperem. Existem registros clandestinos de pits vencendo Rottweilers, Dogos e até Kangaus. Não estamos subestimando a força e a habilidade de um pitbull. Afinal, ele é uma raça compacta, gasta pouco oxigênio, resiste à dor e pode reposicionar a mordida sem soltar, como um crocodilo girando no eixo. Mas ele não é invencível, como todos acreditam que seja. Obrigado por assistir até o último segundo. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva. É de graça e nos ajuda muito. Fui! Depois de 5 anos gerando renda no YouTube com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense.
E tem mais. Eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás.